Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira do tempo de Natal, antes da Epifania do Senhor. O texto se encontra lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 11 a 21, que nos diz assim: Caríssimos, essa é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui riquezas nesse mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos de verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante do Senhor. Gente, o tema central da primeira carta de João sempre é muito a dinâmica do amor. E essa carta, ela deseja mostrar que o amor ele tem que ser manifestado de modo concreto. Chega dessa visão meio que estranha de como se o amor fosse algo muito abstrato, né? Aí eu amo, mas eu amo de casa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vejo muito isso, viu? Isso me deixa muito preocupado. Pessoas que falam muito o seguinte: não, eu estou rezando por você. A pessoa chega lá e pede uma ajuda, né? Aí olha, eu estou sem nada para comer. Eu queria saber se você podia me ajudar com uma marmita, com um quilo de arroz, enfim. Não, meu irmão, não vou. Eu vou rezar por você. Eu não estou dizendo que a oração ela não é importante. Mas muita gente, eu digo porque eu sei muito bem, muita gente que diz que reza tem tudo para poder ajudar aquela pessoa também de modo concreto e não descruza os braços para ir até lá. Tá vendo como é complicado? Uma vez eu ouvi falar uma história de alguém que chegou e disse assim, né? Olha, a gente, na nossa capela, tinha uma pessoa lá passando frio, estava naquele momento de frio, e a gente ficou na dúvida se Deus queria que a gente fosse lá levar agasalhos. Então a gente fez o quê? A gente passou uma semana rezando o texto para perguntar se Maria nos dava um sinal, se era para fazer uma campanha de agasalhos para aquela pessoa ou não. Gente, o amor ele tem pressa. O amor ele precisa ser transformado em gestos concretos. E é isso que a carta de João vai falar. Antes que você ache que eu não estou falando do texto, perceba bem o que vai dizer aqui. É preciso amar uns aos outros. Mas não como Caim, porque, em outras palavras, Caim também amou. Mas qual foi o problema dele? As suas obras eram más. Então esse amor que ele disse, esse cuidado, era tudo uma mentira. Um amor que não é verdadeiro. E aí é interessante que ele vai dizer, não é? Quem não ama permanece na morte. O que nos classifica, o que nos identifica como cristãos é se nós amamos o próximo. Quem odeia o seu irmão é um homicida. E aí, de modo muito claro, vai falar pra gente, né? Que é quando a gente conhece o amor. Jesus deu a vida por nós. Eu só amo quando eu também dou a vida pelos outros. Eu sei que isso é um assunto muito delicado, porque a gente está numa cultura hoje que doar o nosso tempo para o outro, né? Se sacrificar pelo outro, se desgastar pelo outro é muito mal visto pelas pessoas. As pessoas criticam, as pessoas questionam, as pessoas reclamam da gente. Diz logo assim, mas tu é besta, né? Tá vendo que fulano não faz nada por tu e tu vai lá e faz. Mas tu é muito idiota. Aí eu fico pensando, né? Vamos olhar para a cruz e pensar. Será que hoje as pessoas vão dizer a mesma coisa de Cristo? Mas Jesus, como tu és besta, Jesus, como é que tu faz isso? Amados irmãos e irmãs, Jesus sempre soube do pecado da humanidade, mas ele fez por amor. Ele fez porque ele era completamente consciente da sua missão. Ele fez porque ele sabe que o amor é que é base para as nossas vidas. E aí eu te faço essa pergunta, né? Será que a gente também, né? Será que nós também não precisamos ter essa mesma reflexão, né? Esse mesmo senso? É preciso dar a vida.
E aí, inclusive, o texto fala, né? Se alguém tem riquezas e vê o irmão passar por necessidade, mas fecha o coração, o amor de Deus não permanece em você. Não permanece. Você tem como fazer alguma coisa, você tem como ajudar e você infelizmente não ajuda. E por isso que o texto diz, não ame só com palavras de boca, mas com ações. O amor cristão, ele é um amor concreto. O amor cristão não é um amor de ideias, que fica só na minha mente ou só na minha vida de oração. Eu não transmito ele de modo concreto para os outros. Porque do contrário, a gente não está amando como Jesus queria que nós amássemos. Então nosso amor é uma farsa. Cuidado, gente. Olha como é que a palavra é clara. É preciso amar com ações de verdade, não apenas da boca para fora. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite. No estudo do Evangelho também desta sexta-feira. Até já.